Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Filho do vento, venho ao mundo sem destino, olho pra frente, me dobro em várias formas, quase incompreensível, invisível, me ouça com a alma, respire a verdade que sai dessas linhas, a brisa me fez tão poético, um embate sobre ser possível um mundo sem flagelo, estigma de quem nasceu pra ser livre, largar as correntes e carregar os elos, refaço, recrio e resisto, crio asas se preciso, não adianta me jogar do precipício, todos são assim de onde eu vim, imparáveis, brisa e tempestade, velozes e ágeis, um lançante, espalha orgulho sobre a superfície, um sopro de vida para a eternidade. Tentar parar a jogada? Insuficiente. Talento e raça, ambos incontestavelmente. É que a tempestade me fez tão intenso. Você esperava o quê? Sumano, Euler, o filho do vento, filho do vento, filho do vento, filho do vento, filho do vento. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Igarapé-Miri com o queridíssimo cantor, compositor Sumano, ele que vem lá da Vila Menino Deus. Sumano, obrigada por ter aceito o convite com De Papo com a Hélia, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Hélia, muito obrigado. Até que enfim deu certo, a gente vem tentando aí há um tempo, né, e as agendas não batem. E já de antemão quero dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui participando de um papo como esse pela primeira vez, e não poderia ser diferente, né, com uma pessoa incrível, e, enfim, só luz pra gente, que seja uma conversa excelente. Me fala, como foi que a música entrou na tua vida? Como foi que você saiu do Euler de Igarapé-Miri e chegou a Sumano do mundo? É um papo bem curioso, porque o Sumano, ele vem justamente a partir do momento que eu me compreendo como ser humano do lugar que eu venho, mas também como artista e o quanto eu poderia proporcionar através da arte para o lugar que eu venho, para minha região. Então eu comecei no rap como Euler, Mano Euler, como referência ao Mano Brown, do Racionais MCs, e cantava muito coisas que eu não vivia, que era do meio urbano, e com o tempo adentrando espaços como de movimentos sociais, camponeses, obviamente, e também um pouco ali da academia, universidade, eu acabei tendo esse start de que era interessante eu trazer cada vez mais da minha regionalidade, do lugar que eu venho. Então, Sumano é um termo de tratamento, é um igual de onde eu venho, como se fosse um irmão, como se fosse um amigo, um camarada. Então, todo mundo é Sumano, e eu também sou Sumano, e na medida que eu comecei a cantar mais da minha cotidianidade, o Sumano foi aparecendo e está aí até hoje. Além, obviamente, da tua cidade, do teu lugar, quais são as outras referências para as tuas composições? Eu não vivo na cidade, né? Eu moro no interior, é uma ilha, uma comunidade ribeirinha, e eu acabo versando muito o que tem por lá, mas, de fato, o que eu trago para minha música é muito do que eu vivi também em outros espaços, do que amigos meus viveram, né? Por exemplo, o meu raio de atuação ele perpassa muito por Abaetetuba, Cametá, Moju e, inclusive, pela capital, por Belém. E as coisas que eu escrevo têm a ver com as vivências que eu tenho nesses espaços, que amigos meus têm nesse espaço também, e acabam trazendo para mim na cotidianidade, na conversa, naquelas trocas que a gente tem, mas também vem muito de coisas que eu leio, de coisas que eu assisto, e, enfim, é uma mistura de tudo isso, mas principalmente tem a ver com essa região aqui do Baixo Tocantins e a região metropolitana de Belém. Quem são as tuas referências na voz?
Eu bebo muito em várias musicalidades, né? Principalmente a música latina, cúmbia, reggaeton. Eu escuto muita coisa, então eu não tenho assim uma referência fechada. Mas no que diz respeito ao rap em si, minhas influências elas são muito do Emicida, do Rashid, principalmente na época de 2017, 2016, que foi quando comecei a ter contato com a internet. Eu acabei me influenciando muito nesses caras, mas hoje em dia eu sou um cara assim que, no que diz respeito ao rap, bebo muito em Nick Dias também, Moraes MV, Vitor Xamã, alguns outros artistas aqui da região também, que não necessariamente são do rap, mas que fazem assim uma arte incrível e que acaba me inspirando, não só pela arte que fazem, mas também pela trajetória que tem, como o Pinduca, que é do Carimbó, que é daqui do meu município, morava no Rio próximo do meu, a própria Gabi Amarantos e alguns outros. Em 2023, você levou a tua música para outros lugares, outros estados. Como foi esse intercâmbio? O que mais ficou disso tudo para mim foi o lance da esperança, né? O esperançar, porque eu sempre tive uma meta muito curiosa comigo, até mesmo para mim, e foi de conseguir fazer as minhas coisas virarem através da arte sem necessariamente sair de onde eu moro, porque eu realmente amo muito a minha comunidade, o lugar que eu vivo, as pessoas que estão ali, enfim, é uma coisa que eu gosto demais e não trocaria isso, não de qualquer forma. Sair, tá em espaços como São Paulo, na Virada Cultural de São Paulo do ano passado, que talvez tenha sido um dos maiores marcos aí da minha vida, da minha carreira, ela representa muito mais uma questão de esperança do que necessariamente currículo gordo, digamos assim, porque a gente sabe que é um lugar visado por inúmeros outros artistas, e não quaisquer artistas, são artistas incríveis. Aliado a isso também, eu queria logo também demarcar aqui a questão da Natura Musical, que foi o edital pelo qual a gente produziu um disco, e são espaços extremamente concorridos, são espaços extremamente visados por artistas que têm aí uma superprodução por trás, e a gente acaba sendo um desses artistas a estar ali no meio. Então isso reacende, fortalece muito mais a chama da esperança que a gente tem, e acaba, obviamente, tendo um desdobramento dentro do nosso próprio território, que são as pessoas se inspirando na gente, vendo que há possibilidades através da arte, através da cultura, e que os caminhos não são só aqueles que são impostos para a gente, né? O que eu trouxe de maior nesse sentido foi a questão da esperança, de manter o nosso sonho vivo. Eu sei também que você participou de alguns outros festivais em Belém, ano passado. Como foi essa experiência? Sim, eu tive a experiência de não só fazer show, como no final do ano passado, que foi no Festival Psica, mas também de participar de alguns shows com amigos meus. O show do Moraes MV, por exemplo, que marcou a volta dele. Teve um show no Cirrasgum, que a gente foi acompanhando o MC Super Choque. E sem sombra de dúvidas, momentos únicos pra gente, porque estamos perto de pessoas que são referências para nós. Quando eu cheguei, por exemplo, na cena do estado, Super Choque e Moraes MV já eram artistas aí consolidados no que diz respeito à região norte. Então, para mim, tá fazendo parte de sujeitos como esses, mas também Nick Dias, de extrema valia, de extremo enriquecimento para minha carreira, mas também para o meu pessoal, porque acaba conhecendo essas pessoas, né? Além deles, outras pessoas que vêm depois deles, né, que vêm junto com eles. Mas conhecer eles me engrandeceu muito enquanto artista, pela experiência, mas também enquanto pessoa, porque são sujeitos incríveis. Tens uma responsabilidade muito grande no teu lugar, na Vila Menino Deus, que é ser uma referência para a garotada. Como é que tu vê essa responsabilidade e como é que você e essa galera toda que está aí te acompanhando, vocês fazem essa conexão? Eu acho que eu sou um cara do contra, Elia. Eu penso que eu sou um cara do contra, porque tem muitas coisas assim que acontecem na minha vida de uma forma contrária. Todos os artistas que eu costumo ter contato, eles falam muito no sonho de chegar em um determinado lugar, mas ganhar primeiramente o seu lugar, obviamente, o coração das pessoas que estão ali em volta, e depois disso conquistar, né, a escala parcelada a partir do local. E no meu caso foi um pouco diferente, porque o meu município não ouve rap, não tem essa cultura, né, de consumir a música que eu faço. Aqui a galera ouve muito o Tecnobrega, o próprio Carimbó, o Arrocha e alguns ritmos importados, mas não escuto rap. Então eu comecei por Abaetetuba, de Abaetetuba a gente foi para Belém, de Belém a gente ganhou aí outros estados e depois chegou Igarapé-Miri, agora que está chegando no município. Mas as pessoas me escutam na minha comunidade, me escutam também por aqui pela cidade e vários outros cantos do município e municípios vizinhos também. É aquilo, a gente sabe da responsabilidade que temos, porque eu falo temos, não sou só eu, por trás da minha arte, tem uma galera aí que trabalha comigo, acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, mas a gente busca
errar o mínimo possível, porque a gente sabe que na mesma proporção que tem os nossos acertos, tem também o nosso erro, porque se trata de pessoas que se inspiram na gente, e de fato existem várias pessoas que se inspiram na arte que a gente vem fazendo, que chegam a trocar ideia, e a gente busca não só fazer as coisas certas através da arte, mas também tá trocando uma ideia sempre que possível e dar ali uns conselhos, uns papos no que diz respeito à humanidade mesmo, para que melhore a sociedade um dia. Por falar em ninguém trabalha sozinho, quem é a equipe que está sempre te acompanhando? Então, essa é uma pergunta que eu esperava muito escutar, porque poucas vezes se fala disso. Aí eu fiz algumas entrevistas e as pessoas normalmente falavam, na época eu era da Psica Produções, falavam da produtora em si. Eu tenho um amigo que chama Kempis, inclusive eu tô na casa dele. Ele trabalha comigo já há muito tempo, foi uma das primeiras pessoas que chegou para mim e falou assim, cara, tu tem potencial, vamos colocar teu som na rua que as coisas podem acontecer. E a gente está junto até hoje. Isso ele me disse em 2014, mais ou menos. E tem também o meu irmão, que chama Gerê Santos. Dentre outras coisas que ele me ajuda, ele foi um cara que estudou fotografia, principalmente pela minha causa, pela minha carreira, porque a gente não tinha essa referência de fotografia, de visual, e então ele acabou se tornando aí o fotógrafo principal do Sumano. Então todas os principais acessos que eu tive ultimamente, que saiu em mídia, saíram com fotos do Gerê. Enfim, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu penso, também tem o aval e a soma do pensamento do Kempis, bem como do próprio Gerê. Então essas pessoas para mim são tipo, aconteça o que aconteça, essa galera vai estar aqui, sabe? Então é meu porto seguro, podemos dizer assim. Obrigado pela pergunta. Tem uma discografia muito legal, muito boa no Spotify, que é a plataforma que eu escuto. Obrigado. Mas tem lá um trabalho, um álbum teu, que é o Norte, que é o álbum que tu estás trabalhando. Então me conta desse teu trabalho e vamos falar em seguida da música que está estourada nesse álbum, que é Norte. A ideia de Norte, ela surge em 2019 ainda, quando eu e o próprio Kempis, a gente trocava uma ideia sobre a minha carreira, sobre as coisas que a gente vinha fazendo. E a gente se achava não pior do que tudo que estava acontecendo na cena na época, mas a gente sentia a falta de uma coisa, que era alguém falando pela gente, sobre a gente. Porque normalmente a gente lia muito sobre a gente, ouvia também até mesmo na escola, na universidade, e eram sujeitos externos falando, não eram pessoas da Amazônia falando. E a gente falou, pô, que tal se a gente falasse pela gente, fizesse alguma coisa do nosso jeito, mostrasse como somos, o que queremos, de onde já viemos, mas mostrasse isso a partir, obviamente, de nós, para os nossos e com os nossos e com as nossas. Então a gente pensou em Norte. Surgiu assim o texto manifesto. A gente chamou mais tarde de um texto manifesto, que foi o primeiro material que saiu, aí tem um vídeo lá no YouTube, inclusive, mas também no Instagram, que é um vídeo manifesto de Norte. Esse texto foi construído pelo Kempis, tem uma pequena parcela minha ali, mas foi construído pelo próprio Kempis, e foi o que norteou o projeto Nortes durante 2021, 2022, inclusive até o último momento, que é hoje. Norte. Quem aqui não tem um norte? Seu. Só seu. Aquele norte que transborda a todos. Tão íntimo e pessoal que vira partilha. Nós. Eu tenho um norte para compartilhar. Um norte que ainda não vi em suas cenas. O meu norte daqui.
da beira de um rio, de uma cidadezinha do interior do Pará. Por isso, nesse momento, guardem as imagens que vocês têm de nós. Guardem os arquétipos que vocês projetam em mim. Não somos como em seus estereótipos. Isso não é para mudar a visão daqueles que partem de outros nortes. É apenas o registro do lado daqui. Ao nosso modo, ao meu canto. Diversificar os pontos de vista talvez seja a definição. Village Boy God. Só rema ladrão. Não é pelos outros, é por mim e pelo que é meu. Meu em pertença, não em posse. Um filme real. Esse é o meu norte. Chão que firma o pé, base, história, horizonte. Eu. Norte. Foi bem isso. A ideia de um preto, um ribeirinho da Amazônia falar de si mesmo para o mundo, só que através da música. Assim surgiu o Norte. E essa ideia de Norte a gente brinca porque é uma ambiguidade, né? O Norte região, mas também o Norte projeção, o Norte que nós queremos. Então foi um trabalho fantástico para mim participar dele e criar as músicas. Para mim foi um momento incrível. Mas foi uma coisa que foi construída, assim, de fato, muito coletivo, entre, principalmente, eu, Kempis e Gerê. Então, agora nós vamos falar da música Nortes, né, que está estouradona aí na plataforma. Me conta tudo sobre ela. Eu escrevo nessa perspectiva já faz um tempo. Eu tinha uma música que chamava Interior Vivo, inclusive, que falava daqui de Garapé-Miri, ou seja, uma escala menor, mas quando a gente viu a possibilidade de escrever um álbum voltado para as coisas que eu já vim escrevendo há muito tempo, e para as coisas que eu acredito, inclusive, eu pensei assim, cara, vai ter que ampliar esses horizontes aqui, né? Vamos ter que ter outros nortes. Por incrível que pareça, o Vitor Xamã, um dos artistas que participou comigo dessa música, ele também escreve muito nesse sentido. Escrevia muita coisa, assim, trazendo a regionalidade e tudo mais, apesar de já estar vivendo hoje em São Paulo, mas ele não abre mão de dizer as coisas que eu penso que são essenciais de ser ditas, com relação à nossa região e com relação, inclusive, a essa estrutura toda aí que é historicamente construída, a gente sabe. Então, eu recebi o beat, vários beats, e esse beat dessa música é um beat do Noxuga. Eu lembro que eu estava em casa quando eu recebi, e eu canetei ainda no mesmo dia, bebendo muito nas fontes da cabanagem, bebendo muito naquilo que movimentos sociais que eu participava e participo, tanto do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, quanto do próprio MAN, que é o movimento que eu participo hoje, que é o movimento pela soberania popular na mineração. Então, assim se constituiu a música Norte. Imagina se os menor daqui souberem quem são, da força que tem fudido cestão. Apressa meu tempo, vive e pensam que vai ficar por isso mesmo. Imagina se os menor daqui souberem quem são, da força que tem fudido cestão. Apressa meu tempo, vive e pensam que vai ficar por isso mesmo. Querem nós em tirolesas, erro em si, retire ilesos. Se não contemplar os nossos, hoje é tiro neles. Revoltado em cada ataque, o coração mais guerrilheiro.
Nega escrita que vira MC, nega escola que vira o griot. Pega as armas que eu viro bala, mato o herói que me torno um. Na tua falha sou goleador, tiro a faixa desse capitão. Bem vinagre pela capital, pra decapitar teu governador. Na oratória trouxemos a guerra, pra fazer guerra dentro da guerra. Séculos que eles só fizeram merda, mas não são dono da porra da terra. Me diz o que fica, o santo vivo ou que se crucifica. Os da fuga, os que se prontifica. Benizinga, mais cedo nós vinga. Bota a cara e conhece minha ira. Hoje vai ter sangue azul no inferno verde. Tomamos de assalto a City em meio-dia. Foge a amnésia porque teme os nossos. Cada vez que canto, mais cabano fico. Hoje vai ter sangue azul no inferno verde. Tomamos de assalto a City em meio-dia. Foge a amnésia porque teme os nossos. Cada vez que canto, mais cabano fico. Cheiro de medo. Teu perfume é beleza do dia. De noite se torna sombria, se perde na entrada. Grita Amazônia, mas nunca te vi por aqui. Falo segurando a faca, esconder essa história de mim. O poder tem a mesma cara. Quer te fazer de meritocrata, te vestir de cara pálida, dar espelhos e roubar tua alma. Pegar aos poucos tua humanidade. Em cidade, construir cidades. No teu peito coloca barragem. A troco de quê? Manutenção do poder. Hoje vai ter sangue azul no inferno verde. Bicho da mata, eu sinto o cheiro do medo. Sangue azul no inferno verde. Grita Amazônia, mas nunca te vi por aqui. Imagina se os menor daqui souberem quem são. Da força que tem fudido cestão. Apressa meu tempo, vive e pensam que vai ficar por isso mesmo. Imagina se os menor daqui souberem quem são. Da força que tem fudido cestão. Apressa meu tempo, vive e pensam que vai ficar por isso mesmo. Eles devastaram o chão sagrado com discurso de conquista. Mataram borracha numa história que eu mesmo extraía. Falam da revolta em exagero como pura histeria. Mas em condições iguais hoje, contra esse humano nós teria. Milhares de vezes pensei em parar, mano, tá com foda-se, puxa o gatilho. Mas pensei melhor, não vou fazer igual, então mato no verbo, só no trocadilho. Quantos parentes perderam seu povo, quantos passados viraram mistério. Falei evolução que floresta no chão, invadem território pra roubar minério. Não mais, não. Vão me conter, como cantei, me libertei. Não mais, vão me calar, conta quintei, como cantei. Não mais, vão me conter, como cantei, me libertei. Não mais, vão me calar, conta quintei, como cantei. Nunca. Em termos de instrumentos musicais, o que tu gosta mais, o que tu domina mais? A minha mãe, quando eu era criança ainda, a minha mãe, diga-se de passagem, foi a pessoa que me influenciou mais para eu ser esse ser que sou hoje. Ela me presenteou com um livro de poesia, que foi onde eu conheci não só isso que eu acho que talvez seja uma das maiores dádivas dessa humanidade, que é a poesia, que é o verso, mas também me formou enquanto pessoa e enquanto artista, né, obviamente. Ela me deu um livro que chamava Poesia Fora da Estante, inclusive eu tenho ele tatuado aqui na minha pele. Daí eu comecei a analisar, muito criança ainda, e entender que as músicas que tocavam no rádio do meu pai nada mais eram do que poesias. Então eu comecei a tentar fazer música, tentar musicalizar tudo que eu escrevia. A princípio, batia com a mão na mesa, era uma bateria, a mesa se tornou minha bateria. Com o tempo, junto com os primos, a gente juntava, fazia ali alguma coisa de lata e, enfim, inventava uma guitarrazinha, fazia com a boca mesmo. Mas a minha mãe acabou comprando um teclado para mim quando eu era criança. E eu tentei aprender a tocar. Eu comecei, foi interessante até, mas a ideia de fazer música, de cantar, não saía da minha cabeça. Mais tarde, na escola, já eu estudei trompete, que é um instrumento de sopro. Por muito tempo eu estudei trompete, 3 anos pelo menos, tocava na banda da escola. Mas depois que eu saí da escola para a universidade, eu acabei abandonando e me familiarizei um pouquinho mais com o violão. Então, onde eu ainda arranho alguma coisa é no violão. Sumano, para quem ainda não te conhece, onde que a gente te encontra nas redes sociais e nas plataformas de streams? O meu Instagram ainda é SumanoMC. Tem uma página no Facebook também, que é SumanoMC. TikTok, SumanoMC. Porém, nas plataformas de música já é só Sumano. Tanto no YouTube, quanto no Spotify, Deezer, Digital, Apple Music. Eu penso que só não estou no SoundCloud. As demais a gente está em todas enquanto Sumano.
Então, me explica essa história de Sumano MC e agora só Sumano. Tu estás fazendo essa mudança progressiva ou já é uma coisa definitiva? É uma coisa definitiva, porque a gente faz muita coisa. Às vezes eu estou no espaço e eu recito uma poesia, mas às vezes eu estou num espaço que eu só escrevo. Às vezes eu estou num espaço que eu estou atuando, como em clipes de outros amigos, como em evento de outros amigos, eu estou ali apenas postar. Eu penso que o Sumano MC, ele acaba limitando muito a gente, apenas ao rap. E eu me considero um artista, não só de rap. Então o Sumano, ele traz essa ideia de ser amplo. Eu sou Sumano e eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, dentro da arte. O Sumano MC, ele está dizendo, é um MC. Apenas um MC. E eu não sou apenas um MC. Eu sou muitas outras coisas, e inclusive MC. Sumano surgiu do teu cotidiano, mas tem alguma outra história por trás de Sumano? Eu pesquisei há um tempo atrás esse nome, Sumano, a priori para entender o porquê que nós paraenses chamamos de Sumano, né? E eu acabei chegando que, na perspectiva do Pará, da minha região especificamente, o Sumano, ele tem a ver com aquilo que eu disse no início. Ele tem a ver com um igual, um semelhante. E, segundo minha avó, isso pode ter vindo da época ainda da escravidão, onde os senhores ensinavam para os seres humanos negros e um outro negro era seu irmão, ou seja, era seu mano. Só que, com a dificuldade da língua, as pessoas pretas não falavam seu mano, falavam su-mano. Mas existe também um outro ponto que pode ser humano, e aí por isso sumano. Há a mistura ali do francês, mas também, principalmente, da forma que as pessoas pretas falavam na época. Daí, inclusive, surgiu a ideia de que a gente fala de forma cabocada, caboclo, enfim, esse tipo de coisa. Mas tem um outro ponto de vista que é religioso. Tinha uma religião na Roma Antiga que cultuavam vários deuses politeístas, inclusive um deus chamado Sumano. Esse Sumano seria um deus do trovão, só não lembro se é o deus do trovão diurno ou se é o deus do trovão noturno, mas faria contraponto a Júpiter, que é deus do trovão de um desses turnos aí. Enfim, até hoje existe um templo de Sumano em algum lugar na Europa, que eu não vou lembrar agora qual é, e por isso a gente quando a gente digita Sumano, em qualquer rede social aparecem muitos Sumanos, porque é um nome comum para essas regiões. Só que, no nosso caso, Sumano tem a ver com o que a gente trata aqui no Pará mesmo, que é de um camarada, que é de um semelhante, um igual, um amigo. E o que o Sumano está pensando de projetos futuros? Boa pergunta. A gente está fazendo uma mudança de ciclo, né? Porque saímos da produtora que estávamos e agora estamos a trabalhar de forma ainda mais independente. Não que fosse tão independente a forma que a gente trabalhava há anos atrás, mas é uma conversa que não é para o momento. Eu estou a trabalhar um projeto com alguns artistas daqui da região, mas esses artistas não são necessariamente cantores, não são MCs, não são rappers, mas produtores mesmo, produtores musicais, beatmakers. E nós estamos pretendendo lançar algo no início do ano que vem. Não sei se vamos conseguir, mas eu espero muito que sim. Mas, para além disso, a gente está com alguns shows aí em mente, inclusive o Show de Norte, que é um show que a gente se comprometeu a fazer quando submeteu o projeto para a Natura Musical. Além disso, eu penso que são só alguns feats, algumas participações em músicas de alguns artistas. Eu falo só dessa forma, mas na realidade são muitos, né? É muita coisa. São muitos shows. Por exemplo, agora a gente vai ter 2 shows seguidos. Dia 25, dia 5 e dia 6, mas já temos show em agosto. E temos proposta de shows também para setembro, outubro, enfim. O que importa é que os principais trabalhos que estão agora por vir são os shows, são as participações, os feats, e esse meu próximo projeto que eu estou trabalhando aí com muito carinho, que está muito lindo. As pessoas que estiveram em contato estão dizendo que está muito lindo. E é isso, a gente não para, vamos tentando aí, enquanto houver força a gente vai estar tentando, com certeza. E para 2025, COP30, expectativas? Essa pergunta é excelente. A gente tem um nível de consciência da estrutura pela qual a nossa sociedade brasileira é fincada muito alto. E isso nos possibilita pensar muito com o pé no chão com relação às coisas. Ter sempre alguns pés atrás com relação a tudo que parece ser oportunidade. E eu não preciso falar sobre isso, né? Tem a ver com indústria musical, tem a ver com indústria da arte, enfim, várias outras coisas envolvidas aí. Então, a gente tem projetos para lançar nesse período, mas a gente não está pensando necessariamente a COP30 vai ajudar nisso, ou vai ajudar naquilo, ou vai complicar nisso. A gente não está pensando necessariamente nisso. A gente está se organizando para ter coisas para ser lançadas.
que vai acontecer, a gente prefere se abster, porque a gente sabe que vai ser um momento extremamente importante, mas a gente sabe que os próprios amazônidas, que somos nós, mas que, enfim, as nossas representações, elas serão minoria na COP30, por exemplo. A gente sabe que as visões que vão estar focadas para cá, para a Amazônia, elas são visões extremamente produtivistas, e que todos os cuidados que são projetados para a Amazônia são os mesmos que são de muito tempo, que é a questão da proteção e a privatização de coisas para bens de alguns grupos, de algumas minorias. Então a gente não está muito iludido com isso. A gente está a fazer o nosso corre, está fazendo o nosso trabalho, pensando no público que a gente tem, pensando nas coisas que a gente já tem, com certeza pensando em ampliar isso, mas não de uma forma que a COP30 venha a influenciar tanto assim. Me conta, o poeta tem intenção de compartilhar as poesias que nós temos engavetadas em algum livro, em algum momento? O que eu tenho muito interesse é de fazer uma autobiografia minha. Tenho muito interesse porque, Elia, eu acho que quando eu morrer não vão falar. Eu acho que não vai ser dito. E, geralmente as pessoas não gostam das coisas que a gente produz aqui ou dão um pouco de importância. A gente é rapper num espaço que ninguém quase consome rap. Se eu falar do Norte, o Norte já não tem a cultura de consumir rap, mas a gente resistiu fazendo rap. Eu vivo até hoje numa comunidade que a energia é péssima, que a gente só teve acesso à internet em 2018, que a energia só chegou de forma gratuita, direta, no final de 2013, e mesmo assim eu faço o que eu faço, mesmo assim a gente chegou em vários espaços, mesmo assim a gente é um dos principais nomes do rap no estado e na região. A gente submeteu um projeto tão bem feito que, dentro do Brasil todo, visando o mesmo espaço que era o Natura Musical, a gente aprovou entre 43 artistas do Brasil inteiro. E ninguém falou nada aqui no município. A gente fez um show na Virada Cultural histórico, na Virada Cultural de São Paulo, onde só 2 artistas daqui já tocaram, Pinduca e Dona Onete. Posteriormente, no mesmo dia que eu toquei, tocou também Gabi Amarantos. Mas ninguém falou nada sobre isso. Aqui dentro do município, a gente nunca fez um show. Então eu penso que quando eu morrer não vai ser falado. Se eu parar de repente de fazer música hoje, isso não vai ser falado. E eu preciso que isso seja contado, não por ser apenas eu. É o Sumano, então ele quer que seja dito porque é ele, enfim, algo de ego, alguma coisa assim. Mas não tem a ver necessariamente com isso. Tem a ver com uma penca de crianças, uma penca de jovens e adolescentes que são de comunidades parecidas que eu, que tem como perspectiva, basicamente, terminar o ensino médio e se empregar num grupo que escraviza. Não pode falar escravidão, né? Porque hoje em dia tudo é igual à escravidão, mas não é escravidão, é análogo à escravidão. Que é cercado pelas drogas, que é cercado pela violência, que é cercado pelo preconceito. Então, é necessário que coisas assim seja escrita, esteja registrado para que alguém fale assim, olha, existe outro caminho, existem outras possibilidades, é possível. É muito por isso que eu quero que fique algo escrito. E, obviamente, eu falo que é uma autobiografia, mas não podemos esquecer as pessoas que estão comigo, desde o começo. Desde a minha família, mas principalmente as 2 pessoas que eu citei anteriormente. Eu não tenho muito orgulho de falar isso, não tenho muita alegria de falar isso, mas é isso. Bom mundo, agora que nós conhecemos um pouco desse artista maravilhoso e todo o seu universo musical, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, sempre tem artista da Amazônia levando, através da sua arte, através da sua música, o amor pelo seu lugar, a sua ancestralidade e, principalmente, a resistência do Amazônida, como nosso queridíssimo Sumano. Sumano, muitíssimo obrigada pela tua participação, te desejo sucesso e te espero aqui outras vezes. A gente agradece. Na realidade, eu deveria ter falado isso logo no começo, que é demarcar a imprescindibilidade que tem esse trabalho, é extremamente importante. E eu tenho certeza que você tem noção disso, quem trabalha com você também tem noção disso. Eu penso que se existissem mais Elias e mais pessoas que trabalham aí por trás do que representa a fisionomia de Elia, a gente estaria talvez em uma outra situação. Mas eu acredito muito que as coisas podem mudar para que um dia a gente não seja pautado
com a palavra principalmente resistência, mas com a palavra principalmente existência, produtores de arte, produtores de vida, produtores de conhecimento também, por que não? Mas dizer assim, Elia, gratidão de coração mesmo. Esse espaço aqui é fundamental, não só para pessoas como eu, mas para toda uma história de um povo, de uma região. E eu sou muito feliz de estar fazendo parte disso, mas não só feliz de estar fazendo parte disso, mas feliz pela consciência que nós dois temos do que estamos a fazer aqui e agora. E que seja aí mais um tijolinho para essa construção que é o caminho da arte nortista, da cultura amazônica. Muito obrigado, de coração mesmo. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Só luz. E eu espero voltar por aqui mais vezes, hein? A porta está escancarada para você, para os seus. Mande todos os artistas que você conhece. Chega junto e bora gravar. Com internet, sem internet, a gente vai dando jeito. Aqui em Garapé-Miri tem uma uma artista que chama Dani Antunes. É uma artista incrível. Ela tem aí alguns lançamentos já no Spotify, no YouTube, um EP, se não me engano, lançado. Dentre essas músicas que ela tá a cantar, ela tem algumas músicas autorais também, e é uma artista incrível, sim. Penso que renderia um papo muito bom aqui, porque é uma pessoa também de um intelectual brilhante. Eu tenho certeza que seria adorar conhecer ela. Mãe, tô esperando. A gente sabe que tem já aqui algo produzido sobre o Prog MC, que é de Cametá, mas o Prog tá com muita coisa aí que ele tá acrescentando no trabalho dele. Ele tá vindo com um projeto muito lindo. Eu não vou dar spoiler, até porque eu também não tô muito inteirado nas coisas que já estão produzidas, mas sei que estão sendo produzidas, inclusive possibilidade de participação minha. E eu penso que tem muita coisa aí que acrescentou na carreira dele de lá para cá, que é importante ser dialogado aqui também, principalmente as parcerias que ele tem feito por lá, pela capital. Um outro artista que eu acho muito interessante colocar o olho é o Bielzinho, chama Bielzinho, porque ele é do rap, mas a vertente dele é trap, é um pouco diferente da minha. E ele é de Abaetetuba, inclusive eu tô pretendendo trazer ele para algum trabalho meu. Yeah. Village Boy God. Quem já perdeu sabe o que é não tá no pódio. Eu já deixei tudo pra focar num sonho. Deus abençoa meu corre. E eu só te peço, Pai, esses aqui são meus aliados. Proteja seus passos, eu peço que guarde a fé daquele mano que já foi levado, que esteja em teus braços. O sol me lembra os corre a pé, a dor me lembra que tô vivo. Mãe, não chore mais, seu filho volta logo rico. Deus abençoa meu corre, mãe, Deus abençoa meu corre. Mãe, reza pelos meus de fé, os que fecharam comigo. Mãe, não chore mais, seu filho volta logo rico. Deus abençoa meu corre, mãe, Deus abençoa meu corre, mãe. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma boa viagem, meu filho. Amém. Seja feliz, ainda e volta, tá bom? Amém. Aos que fecharam faço um brinde, os que tombaram faço um brinde, os que falaram nunca provaram, noites em claro onde vocês estavam, nem me enxergavam. Pra ser sincero de vocês eu não quero nada, não quero nada. Eu só te peço, Pai, esses aqui são meus aliados, proteja seus passos, eu peço que guarde a fé daquele mano que já foi levado, que esteja em teus braços. Eu só te peço, Pai, mesmo que os caras me parem, não me deixe perder a fé, não me deixe perder a fé. Mesmo que falte a fé dos que correram do meu lado, que esteja em teus braços. Quem já perdeu sabe o que é não tá no pódio. Rema.
boa viagem, meu filho. Foi excelente, pra ser sincero. Tá bom.